palestra com o tema Emissões de Carbono. O palestrante é o professor Carlos Roberto Sanqueta. Ele tem um currículo extensíssimo aqui, ele é engenheiro florestal pela Universidade Federal do Paraná. Pelo que eu vejo aqui, ele passou pelo Japão, é especialista em ecologia e silvicultura, tem mestrado em agricultura no Japão, PhD em ecologia e manejo de recursos naturais também no Japão, ainda no Japão, pós-doutor em manejo de ecossistemas, mas também ele tem mestrado em manejo florestal pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em mudanças climáticas em Portugal, professor titular da UFPR, membro e autor líder do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é especialista da ONU na Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e representante do Brasil na International Organization for Standardization. Autor de 30 livros e mais de 500 artigos científicos, coordenou e executou centenas de projetos de carbono no Brasil e no exterior. Claro, para esse currículo todo, ele tem 38 anos de experiência profissional. Por favor, professor Carlos Roberto Sanqueta. Boa tarde a todos. Me ouvem? Alô? Acho que vou usar isso. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Tudo bem, pessoal? Queria agradecer ao presidente Elias e cumprimentar todos os colaboradores da Frimeza, a nossa Frimeza, né? E especialmente também a toda a equipe que organizou esse evento, e em nome dessa equipe, estendo aqui a Nayeli, os meus parabéns pela brilhante organização desse evento, um evento que está sendo realmente digno, né, da nossa atenção, do nosso interesse. Realmente tem muitos eventos, e esse é um evento que tem mostrado um diferencial, algo realmente que vale a pena investir aqui no nosso tempo. Então, uma boa tarde a toda a plateia, e vamos, então, dar início agradecendo por essa oportunidade e ter a honra de poder aqui representar a minha instituição e poder trazer algumas palavras sobre esse assunto tão importante, que é o assunto das mudanças climáticas, dos gases de efeito estufa e, particularmente, também as questões relacionadas ao ESG, conectado à questão das emissões de carbono e as possíveis formas de descarbonização da nossa sociedade. Bem, então, já foi feito aí pelo Márcio, né, um breve repasse sobre as minhas credenciais, e eu já gostaria de antemão de ir direto aqui aos pontos, né, que nós vamos tocar aqui nessa apresentação, que são os seguintes. Primeiro, carbono e gases de efeito estufa. Né, nós ouvimos muito falar de carbono, mas nós estamos falando aqui de mudanças climáticas, e mudanças climáticas estão associadas a gases de efeito estufa. Nós temos emissões de gases de efeito estufa, então vamos tratar disso também. Como é possível fazer a gestão desses gases de efeito estufa? Para isso, nós temos uma ferramenta muito importante, que são os inventários de emissões de gases de efeito estufa. E precisamos, além de diagnosticar as nossas emissões, ter também formas de reduzir as nossas emissões e promover as chamadas remoções e compensações de carbono. Vamos falar um pouco aqui também sobre projetos de crédito de carbono, que é algo muito importante no contexto atual. E o Brasil está se posicionando, agora regulando o seu mercado, e nós teremos muitas novidades e muitos projetos para desenvolver aqui no Brasil. Já somos protagonistas, tivemos uma participação muito importante no MDL na época do Protocolo de Kyoto, e certamente agora, com o Acordo de Paris e o nosso mercado, também teremos muitas oportunidades para o nosso agro, para a nossa agroindústria, para todos aqueles que militam nessa área e que atuam nessa área. Vamos falar de alguns exemplos práticos, muito concretos, de projetos de crédito de carbono aqui. E, por último, fazer uma síntese final. Então, carbono nós ouvimos muito. Carbono é um elemento que existe na atmosfera, mas nós temos gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa, o que tem a ver com carbono?
a Terra, a nossa única casa, e nós temos recentemente aí ouvido muito sobre as 4 nações que alcançaram a Lua, buscando água na Lua, buscando ouro, talvez, na Lua. Mas a nossa casa é essa daí, a única que temos. E nós poderíamos, de imediato, dizer que a nossa característica principal da Terra é ter a vida, obviamente. Mas eu sempre destaco que a presença da vida se dá aqui graças à atmosfera. É isso que nos faz estar aqui nesse momento. Outros planetas não têm as mesmas propriedades, não têm a mesma camada de gases, dos quais os gases muito importantes para a questão das mudanças climáticas são os gases de efeito estufa, que têm a propriedade térmica. O que são esses gases? São substâncias gasosas que ocorrem na atmosfera e são emitidas naturalmente por processos, vulcanismos, formação do vapor d'água, entre tantos processos, a fotossíntese, a degradação dos seres vivos que morrem e assim por diante. E temos processos antrópicos, processos que são emitidos pelas ações humanas. Então, nós temos as emissões naturais e as emissões antropogênicas. As emissões naturais nós não podemos controlar, via de regra, mas as emissões antropogênicas nós temos, sim, como diminuir as nossas emissões, diminuir essas emissões e fazer uma boa gestão dessas emissões para não agravar e intensificar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que é uma problemática atual. E esses gases, então, têm essa propriedade de afetar a temperatura na Terra. Esses 3 gases são os principais, o CO2, dióxido de carbono, por isso que nós chamamos carbono, né? Mas temos outros gases, como o CH4, que também tem carbono na sua molécula, e o N2O, que é o óxido nitroso. Esses são os 3 principais gases de efeito estufa. Quando nós falamos em carbono, automaticamente nós estamos falando desses 3 gases e outros gases também igualmente importantes, como perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, hexafluoreto de enxofre, NF3, são os principais gases de efeito estufa que ocorrem naturalmente e também por via antropogênica. E esses gases são emitidos para a atmosfera constantemente, por processos naturais e por processos antropogênicos, como dissemos. Em nível mundial, esses 3 gases são emitidos de forma natural e antropogênica, ou antrópica, e nós temos hoje as emissões em nível antropogênico, de caráter antropogênico, da ordem de 58 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. Isso quer dizer por volta de 7 toneladas. Cada pessoa que está aqui, na sua vida, emite por volta de 7 toneladas de CO2 por ano. No nosso dia a dia, nossa mobilidade, a nossa alimentação, a nossa energia e assim por diante. 58 gigatoneladas são os números mais atuais. Desses, 73% aproximadamente são emitidos por combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, gasolina, diesel e seus derivados, entre outros, gás de cozinha, gás natural, etc. 3%, um pouco mais, por resíduos sólidos, resíduos líquidos, os efluentes. 5,2% pelos processos industriais e 18%, um pouco mais, por atividades no meio rural, agrário, atividades da agricultura, da pecuária e das florestas. E no Brasil, como estão esses números? Segundo os inventários de emissões do Brasil, o Brasil tem 4 inventários de emissões de gases de efeito estufa oficiais, lançados pelos governos nas diferentes épocas. Temos as emissões naturais, que nós não computamos nesses inventários, e temos as emissões antrópicas, que são da ordem de 2,4 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. Com isso, nós temos uma emissão bastante expressiva já no Brasil. Existem variações ano a ano, mas nós estamos hoje no Brasil acima da média mundial, por volta de 3% das emissões mundiais, e o Brasil hoje é um dos principais emissores de gases de efeito estufa.
Destes, veja como é diferente o perfil das emissões aqui no Brasil. Por volta de 18% apenas decorrem das emissões dos combustíveis fósseis. 3,8% dos resíduos, sólidos e líquidos, 4,5% dos processos industriais e 73,8% das atividades chamadas AFOLU, agricultura, florestas e outros usos da terra. Inclui-se aí a produção animal. 73,8%. E o desmatamento representa em torno de 50% dessas emissões. Nós temos um perfil bastante diferente que temos que trabalhar fortemente nessa questão da redução do desmatamento. Portanto, nós todos, o mundo, o país, as organizações, enfim, cada indivíduo, podemos e devemos fazer a nossa gestão de carbono, gestão de emissões de gases de efeito estufa. Eu costumo dizer aos meus alunos, eu faço o meu inventário de emissões na minha casa. É muito simples, basta pegar a fatura de energia elétrica, quanto eu gasto de combustível, com alguns cálculos, poucos, eu chego lá. Na minha casa, eu emito aproximadamente 2,5 toneladas de CO2 equivalente por ano. Mas eu tenho ainda as minhas emissões no shopping, no meu trabalho, nas viagens que eu faço, etc. Isso dá por volta de 6, 7 toneladas. É muito simples de fazer. E o Brasil tem seu inventário. Da mesma forma que nós, as empresas, as organizações, têm que fazer seus inventários. Nós vamos tocar nisso já já. Muito importante, então, termos uma boa gestão. Aqui nós estamos falando de ESG. Nós temos, nesse contexto, que incluir a nossa gestão corporativa ou gestão climática de carbono. Em 1994, surgiu a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, que veio trazer luz sobre esse assunto. Em 1997, é assinado o Protocolo de Kyoto, que estabelece que as nações desenvolvidas têm que reduzir em 5,2% as suas emissões com base nas suas emissões de 1990. O Brasil fica de fora dessas metas. Em 2005, é ratificado o Protocolo de Kyoto. Ele entra em vigor e dura até 2020. E o Brasil foi um grande participante desse acordo internacional e desenvolveu muitos projetos de crédito de carbono chamados de MDL. O Brasil fez mais de 400 projetos e teve investimentos de bilhões de dólares aqui no nosso país. Aterros sanitários, usinas eólicas, muitas atividades de gestão na suinocultura, resíduos, todo o nosso meio do agro. Veio o Acordo de Paris, um sucedâneo do Protocolo de Kyoto, em 2015, e começa a entrar em vigor a partir de 2020 de forma plena, expirando o Protocolo de Kyoto. E lá se estabelece não mais uma meta para apenas os países industrializados, mas para todos os países do mundo. E o Brasil assumiu reduzir em 37%, eu não me equivoquei, 37% as suas emissões até 2025, e em 43% suas emissões até 2030. Voluntariamente, o Brasil assumiu esse compromisso, mas assinou embaixo, portanto, ele tem um compromisso a seguir. Na sua contribuição nacionalmente determinada, em 2015, o Brasil assumiu esses compromissos e, até hoje, pelos nossos cálculos, pelos inventários de emissões que temos no Brasil, conseguimos reduzir em 8,3% as nossas emissões. Portanto, nós temos ainda uma longa jornada para cumprir em 2 anos. Esse é o grande desafio, sobretudo naqueles principais setores que nós mostramos previamente. A UNFCCC, a ONU, a Convenção do Clima, repassa para os países essa responsabilidade. Mas quem é o país, senão nós mesmos, né? Nós somos o país, e o país, o governo, os governos, nos repassam aos empresários, às organizações, às pessoas, essa responsabilidade. Então, nós temos que, em última instância, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nós, organizações e pessoas. E como é possível traçar um plano de gestão climática ou de gestão de gases de efeito estufa? Passo número 1. Em primeiro lugar, planejar. Como tudo na vida, fazer um bom plano de ação.
Em segundo lugar, inventariar as nossas emissões de gases de efeito estufa, como eu faço na minha casa, algo muito simples. Numa organização não é tão simples assim, mas existem ferramentas muito práticas para serem aplicadas hoje. Passo seguinte, tomar uma decisão de reduzir as nossas emissões. Como é possível reduzir? No meu caso, em particular, eu tomei a decisão, há muitos anos atrás, de usar exclusivamente etanol. Ao invés de lavar 2 vezes por semana a roupa, 1 vez apenas. Trocar todas as lâmpadas ineficientes da casa. Enfim, usar um pouco da criatividade. E assim devemos fazer nas nossas organizações. Prospectar oportunidades de eficiência energética, de ganho até financeiro com essa gestão climática. Logo, então, traçar metas para reduzir as nossas emissões e aquilo que nós não conseguimos reduzir, fazer propostas de compensação. Muitas vezes as organizações querem compensar sem fazer o esforço de reduzir na própria pele, na própria casa, as suas emissões. Muitas vezes é mais fácil plantar algumas árvores, destinar a alguma ONG algum capital para investir em algum projeto, mas o que nós temos que fazer, em primeiro lugar, é fazer o nosso dever de casa. Depois, fazer o nosso balanço. Como estamos? Fazer o nosso balanço de carbono, inventário, redução, compensação, e desenvolver projetos. Projetos que devem visar exatamente redução, remoção, eu vou explicar um pouco mais sobre a remoção depois, que é um conceito bem importante hoje para alcançar o chamado net zero, né, e também o carbono negativo, como se diz. Né? Carbono negativo significa ser clima positivo, ter mais remoções do que emissões. E voltar na roda, girando essa roda sem parar. Isso quer dizer que é um processo contínuo, que não é um processo estanque. Essa estrutura é fundamental de ser adotada por nós, pessoas, pelas organizações, pelo país, enfim, por todos nós. Nós devemos traçar um plano de gestão climática, nossas organizações também, porque nós estamos com muitas regulações em nível internacional, como o Acordo de Paris, a serem cumpridas. Regulações nacionais, nós temos a Política Nacional de Mudanças Climáticas, temos a nossa NDC, temos muitas leis associadas. E temos também regulações estaduais. O próprio Paraná, que tem uma lei que trata da política estadual de mudanças climáticas. Não só por isso, por questões comerciais também, por questões relacionadas ao comércio internacional. Se nós não baixarmos as nossas emissões, não tivermos uma gestão climática, gestão de risco climático, nós teremos menos acesso aos mercados, por questões de preço, questões de barreiras não alfandegárias, etc. Vocês devem conhecer o CBAM, que é um mecanismo de equivalência de carbono da União Europeia. Significa que o nosso produto, né, a nossa caixa de leite, por exemplo, para chegar na Europa, tem que ter o mesmo carbono, no máximo, que aquela caixa de leite que é produzida na Europa. E isso é muito importante para o nosso comércio. E estão chegando outras análogas regulações comerciais que nós devemos cumprir. Por questões também de investimentos, já foi falado aqui de fundos internacionais dispostos a investir no Brasil. O financiamento climático. Hoje as organizações são cobradas, né, para ter financiamento climático, financiamento favorecido, um juro menor, nós temos que ter uma gestão climática. Então, questões comerciais nos remetem a isso. E questões reputacionais também. Posicionamento, o fórum que nós estamos tratando aqui de ESG. Governança com os stakeholders foi muito tratado desse assunto, aqui tem sido muito tratado. Fundamental termos uma boa cadeia de valor, em que todos colaboram com as questões de ESG e também com a gestão corporativa de carbono, e questões de marketing, questões reputacionais que são muito importantes. O posicionamento do nosso negócio, da nossa organização e dos nossos produtos. Uma notícia, assim como muitas que saem na internet hoje em dia, né, é uma chuva, uma avalanche de notícias, CNA alerta sobre o mecanismo de ajuste de carbono da União Europeia. Citando aquele exemplo prévio, então, cada vez mais nós temos que estar preparados. Isso não significa sempre
ter uma atitude negativa, reativa. Nós temos que enxergar isso como uma oportunidade, como uma barreira a ser superada de forma criativa, para que nós possamos, de forma proativa, trazer uma solução. Isso já foi mostrado aqui em outras falas, que nós temos muito a que mostrar aqui no nosso país. Um exemplo de regulação estadual. Mato Grosso do Sul recentemente estabeleceu em lei que todos os empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental devem fazer inventários de emissões de gases de efeito estufa. O projeto de lei que tramita agora no Congresso Nacional, que trata do mercado de carbono no Brasil, também coloca 10 mil toneladas, quem emite mais que 10 mil toneladas por ano, terá que fazer inventários de emissões de gases de efeito estufa. E aqueles que têm mais de 25 mil toneladas deverão ou reduzir suas emissões, ou fazer compensações, ou comprar créditos de carbono. Tudo começa com um inventário, assim como a gente faz, né, com os nossos bens. Né? Fazemos o nosso inventário, logo propomos medidas de redução, usar etanol, né, usar menos água, usar a energia mais racionalmente, gerar menos resíduos, menos embalagens, comprar produtos certificados e assim por diante. Estabelecer a nossa estratégia de redução e depois a nossa estratégia de compensação, nessa e necessariamente nessa ordem. Para termos o nosso balanço e nos tornarmos, na linguagem, né, do mercado, carbono neutro. Às vezes se diz carbono zero. Esse nome não é muito certo. O nome mesmo é carbono neutro. Tá? Quando os escopos 1 e 2 são neutralizados. Escopo 1 significa suas emissões diretas. Escopo 2, a compra de energia. Escopo 3, entra aqui, todas as nossas outras emissões, viagens, negócios, deslocamento de colaboradores, terceirizados e assim por diante. Quando nós temos os nossos escopos, as nossas emissões do escopo 1, 2 e 3 neutralizados, nós temos aí o que se chama de net zero. Net zero significa neutro na cadeia. Neutro na cadeia. Então, quando nós temos o nosso inventário contemplando esses 3 escopos, 1, emissões diretas, 2, emissões por compra de energia, e todas as emissões indiretas no escopo 3, nós somos neutros na cadeia. Isso quer dizer net zero. Agora, quando uma propriedade rural, uma fazenda, um negócio qualquer, um empreendimento qualquer, ele tem mais remoções, significa que ele retira mais da atmosfera do que emite, aí nós teremos o que se chama de carbono negativo. É isso que nós devemos buscar. Mas, além do balanço, mais que o balanço, nós devemos, mais do que carbono neutro na cadeia, nós devemos buscar sermos carbono negativo. Isso quer dizer clima positivo. É isso que nós precisamos fazer. E esse é o grande desafio. Mas como é possível fazer isso? Falando do inventário um pouco mais, nós temos 3 escopos, conforme eu já mencionei para vocês. Escopo 1, emissões diretas. São todas aquelas que são controladas pela Frimesa, pela organização, qualquer que seja, de todas as que se fazem presentes aqui. As emissões diretas. Combustão estacionária, combustão móvel, resíduos tratados por ela, processos industriais, processos agrícolas, etc. Criação de animais, né? Resíduos, né? Efluentes. Escopo 2 são todas as emissões associadas ao uso de energia, compra de energia, elétrica e térmica, e até, eventualmente, outras formas de energia. E o escopo 3, outras emissões ligadas aos fornecedores, muitos convidados aqui hoje da Frimesa, né, que são fornecedores, que estão na cadeia. Então, o escopo 3 vai contemplar toda a cadeia de valor da Frimesa. Isso quer dizer que não só a Frimesa, ou qualquer organização similar, deve fazer o seu inventário, mas deve cobrar, pedir a seus fornecedores, a toda a sua cadeia de valor, que também faça seus inventários. Assim como eu procuro comprar produtos que eu olho a pegada de carbono, olho o seu produto certificado, também essa é uma ação que a organização deve fazer. Para isso, alguns passos devem ser cumpridos. Primeiro,
defina os seus limites organizacionais. A Frimeza tem várias unidades, vamos contemplar todas ou só algumas. Qual será o nosso espaço geográfico? Os limites operacionais em seguida. Vamos trabalhar com o escopo 1 e 2 ou também com o 3? Hoje em dia, o escopo 1 e 2 são obrigatórios. O escopo 3 ainda é opcional. Vamos definir uma metodologia. Hoje existe uma metodologia para inventários de emissões. Lá no IPCC eu trabalhei já há muitos anos desenvolvendo metodologias. E hoje existe uma metodologia corporativa incorporada aqui no programa GHG Protocol Brasil. Coletar os dados, que é um esforço sempre bastante grande, reunir todas as bases de dados. A maior parte das organizações tem ainda dados em vários sistemas. É importante ter um sistema de organização dos dados para gases de efeito estufa. Depois, calcular as emissões. Essa energia elétrica, o nosso combustível, tudo pode ser convertido em CO2 equivalente, em carbono. E fazer o nosso relato das emissões, o nosso relatório, que depois pode ir para o CDP ou para um GRI, para outros tipos de relatórios. E fazer a verificação de inventários por terceira parte, fazer a auditoria do nosso inventário. Aqui eu trouxe alguns exemplos que possivelmente tenha na cadeia, né, de valor da Frimeza, né? Combustíveis fósseis, o diesel. O diesel é um grande emissor, né, mais que a gasolina. Então, dê preferência a não usar diesel. Ainda nós temos dificuldades, né, no Brasil. Energia elétrica, e ainda temos as emissões fugitivas, refrigeração de ar-condicionado, que nós temos aqui, extintores, etc. E as emissões por fermentação entérica, por tratamento de resíduos animais, enfim. Os animais geram bastante resíduos, né, principalmente os suínos e os bovinos, seja de leite ou até, né, os animais de corte. Como que se calcula a quantidade de CO2 emitida? É muito simples, como eu disse para vocês, a lógica é muito simples. Quantas toneladas de CO2 eu posso emitir com o meu processo? Eu pego uma quantidade consumida, por exemplo, eu consumo na minha casa 260 kWh mês. Então, basta multiplicar isso em 12 meses, né, obviamente, transformar em 12 meses, somar tudo e multiplicar pelo fator de emissão. Esse fator de emissão é um número mágico, que já está, em grande parte, tabelado, né? Nós sabemos que o diesel tem um fator de emissão. Se você queimar um diesel, sai lá uma quantidade certa. Então, esses números já foram determinados. Alguns deles têm certas incertezas, é verdade, principalmente aquelas medidas mais de caráter biogênico. Um exemplo, se eu tenho aqui o consumo de 40 litros de diesel, eu vou multiplicar 40 pelo fator de emissão do diesel. O fator do diesel é mais ou menos 2,68, mais ou menos porque tem algumas variações, 2,68 quilos de CO2 por litro de diesel. A da gasolina é mais ou menos 2,2, 2,3, do etanol bem mais baixo, porque a maior parte é biogênica. Resultado, 107 quilos de CO2 por 40 litros de diesel. Então, é uma maneira bastante simples, fácil de calcular, existem ferramentas para isso. Alguns outros aspectos importantes na gestão de carbono de uma organização. Seguir normas, seguir metodologias válidas. Hoje, nós temos as metodologias da ISO, da ABNT, uma delas que trata da pegada de carbono. Hoje eu observo se o leite, se um produto de proteína animal tem uma maior ou menor pegada de carbono. Todo mundo vai perseguir isso daqui para frente. A norma 14067 trata disso. Como ser possível determinar, né, a pegada de carbono de forma adequada. E também a especificação para demonstração da neutralidade de carbono. Portanto, é fundamental seguir as normas técnicas. A PR 2060 da ABNT trata da demonstração de como ser neutro em carbono. Existe muito greenwashing, vocês discutiram hoje de manhã, nós estávamos aqui, e realmente isso é uma preocupação muito grande. Nós temos que ter informações transparentes, corretas, éticas da nossa pegada de carbono. E a neutralidade de carbono ter sido usada de forma, às vezes até vulgarizando, né, esse conceito da neutralidade de carbono. Todo mundo quer ser neutro em carbono, mas nós devemos usar uma prática recomendada, uma norma técnica que existe para esse fim,
Portanto, a metodologia está aí para ser usada, e esta norma, esta PR 2060, diz que o objetivo dela foi resgatar a credibilidade do conceito de neutralidade de carbono. Como eu disse para vocês, vamos observar os nossos produtos. Esse produto tem maior ou menor intensidade de carbono. Notícia da Exame recentemente. Rotulagem climática. Empresas começam a informar pegada de carbono na embalagem. Cada vez mais também teremos isto a ser cumprido. Isso é muito bom para orientar os consumidores, para termos informação mais precisa. E quem faz os inventários de emissões? Hoje, as organizações são livres por fazer ou não fazer os seus inventários de emissões. Isso aqui é um recorte do Registro Público de Emissões da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Estudos de Sustentabilidade, do GHG Protocol Brasil, que mostra no Paraná onde estão os inventários que foram feitos. Existe um grande vazio de inventários de emissões no nosso estado. Apesar do nosso estado ser um estado muito avançado em várias questões, ainda nós temos que avançar e muito na realização de inventários de emissões. Conquanto isto ainda é opcional, logo, logo estará chegando regulamentação, ou seja, haverá lei nos cobrando, nos exigindo a realização de inventários de emissões. Portanto, é fundamental nos anteciparmos a esse processo. Bem, inventário de emissões serve para dar um diagnóstico das nossas emissões e como devemos proceder para reduzir ou remover ou compensar as nossas emissões. Inventário, redução, compensação. Isso já foi dito. Balanço, carbono neutro, cadeia de valor neutra, carbono negativo. Nos quais desses três nós queremos nos enquadrar? Devemos fazer isso paulatinamente, né? Evolutivamente. Para chegar até a neutralização, é importante lançar mão de estratégias de redução, traçar um plano de redução. Isso pode ser feito na indústria, no campo, com toda a cadeia de valor, etc. Traçar metas plausíveis, alcançáveis. Monitorar essas metas, fazendo um inventário e acompanhando todo o processo. É um processo contínuo, como nós mostramos previamente. E aí tem o conceito fundamental, que é a minha área maior de atuação, que são as chamadas remoções. Essa é a grande salvação, talvez, para o Brasil. A nossa vegetação, a nossa exuberância das nossas florestas. Está aí o segredo para nós encontrarmos a neutralização. Então, proprietários rurais da cadeia de valor da Frimeza e de outras entidades, né? Enfim, o nosso agro, o nosso mundo rural, tem as suas APPs, tem as suas reservas legais, tem excedentes às suas reservas legais, os reflorestamentos, todos esses ativos ambientais podem ser o elo que vai nos fazer nos tornarmos neutros em carbono. As nossas emissões é muito difícil reduzir. Olha, reduzir 10% numa casa é muito difícil. Eu quero ver como que o Brasil vai conseguir reduzir 37%, ou 43%. Reduzir 10% numa casa é um grande desafio. É possível? É. Nós precisamos lançar mão da remoção. Então, a remoção é o diferencial. E, depois disso, fazer as compensações. Precisamos, primeiro, inventariar, reduzir, com grande esforço, e, depois, promover formas de remoção. E, para isso, nós precisamos lançar mão da nossa vegetação, das nossas plantas. É possível remover carbono, inclusive, pelo solo. O solo é um grande reservatório de carbono. E o agro tem como um dos bens principais o solo. Redução significa diminuir as emissões de gases de efeito estufa nas fontes emissoras. Nossa unidade de tratamento de resíduos, de efluentes, no nosso caminhão, etc. Remoções significa retirar, é uma das poucas formas de retirar da atmosfera aquilo que já foi emitido. Existem formas tecnológicas, existem uns exaustores de gases de efeito estufa, de CO2 hoje. Eles custam mais ou menos $100 por tonelada. E a árvore, que é a máquina perfeita, faz isso por menos de $10 a tonelada. Portanto, vamos incentivar a remoção. E fazer a compensação significa promover ou adquirir reduções ou remoções feitas por terceiros.
Se eu não consigo reduzir nem promover a remoção própria, eu posso pagar para alguém fazer isso. É o princípio do poluidor-pagador, embora gás de efeito estufa não é um poluente, não seja um poluente. Tá? Gás de efeito estufa é gás de efeito estufa, poluente é outra coisa. Às vezes se chama, né, de poluente, gás de efeito estufa, então gostaria de clarificar que não é poluente. A compensação, como é possível fazer a compensação? Aquilo que eu não consigo reduzir das minhas emissões, eu posso fazer um projeto próprio. Isso se chama insetting. A Frimeza pode incentivar um projeto lá nas suas próprias terras, tem lá a sua área verde, ótimo. Essa é um insetting, ela está fazendo um projeto para ela. Isso é possível, e as empresas estão buscando muito isso, mas existe uma outra estratégia, que é o chamado offsetting. Alguém faz um projeto e nos vende, ou eu faço um projeto e vendo para alguém. O Brasil, na época do MDL, foi o terceiro maior vendedor de crédito de carbono do mundo. E hoje, no mercado voluntário, também é um dos grandes players. E o nosso mercado está chegando, nosso mercado regulado. Para reduzir gases de efeito estufa, os projetos têm que ter, os projetos de insetting e offsetting, têm que ter um horizonte temporal longo, compromisso real, mensurável e de longo prazo. São as três premissas. Imagine 30 anos. Os projetos de remoção e muitos dos projetos de redução são de 30 anos, por exemplo. 30 anos, 20 a 30 anos. Então, imagine o CO2 no Y e o tempo em anos. Você projeta um cenário de linha de base, chamado de baseline. O que aconteceria se o meu projeto não existisse? A linha vermelha. Essa é a linha de base. Eu vou desenvolver um projeto, vou mudar o tratamento, vou colocar biodigestor, ou vou plantar árvores, ou vou fazer outra coisa que vai diminuir a minha emissão. O cenário da linha verde. Essa diferença tem que ser comprovada, calculada e comprovada. E ela se chama adicionalidade. Existem outras adicionalidades, que podem ser econômicas, culturais, tecnológicas, legais, mas a principal delas é comprovar que você vai fazer algo além daquilo que é a prática comum, que se chama de BAU, Business as Usual. Então, você tem que fazer algo diferente para que o seu projeto exista e seja reconhecido. É isso que vai poder oportunizar a geração de crédito de carbono que tem valor no mercado. Para isso, é fundamental que o projeto seja auditado por terceira parte. Então, de certa forma, não é um direito de poluir. Você tem que reduzir as suas emissões e pode vender essa redução para quem não consegue. É um direito de poluir? Não é bem isso. Mais ou menos isso. Não significa que os demais participantes não tenham que fazer o seu papel. Tem que reduzir também. É o primeiro aspecto a ser considerado depois do inventário. Logo depois, fazer compensações. Então, eu não concordo muito com a definição de direito de poluir. Remoções, isso é muito importante e o Brasil é prodígio nisso. Você vai traçar o cenário sem o projeto, digamos uma área sem floresta, sem vegetação, sem árvores, sem um SAF, sem um processo de agricultura regenerativa. Você vai plantar, vai aumentar o estoque de carbono na biomassa, no solo, etc., e vai ter uma curva em S. Isso vai gerar adicionalidade e vai promover remoções. São dois conceitos, reduções e remoções. Os dois geram crédito de carbono. E aí você tem dinheiro, né, a ser convertido pelas quantidades de toneladas de CO2 equivalente deixadas de emitir ou retiradas da atmosfera. Crédito de carbono. E quais são as possibilidades de reduzir gases de efeito estufa numa propriedade? Existem várias formas. Energia solar, eu tenho experimentado, viajado aí para o Nordeste, para o Centro-Oeste, aqui para o Paraná bastante também, e a gente experimenta uma avalanche, né, de instalação de painéis fotovoltaicos nas propriedades rurais e também nas indústrias, nas agroindústrias. Essa é uma maneira muito eficaz. Uso de biodigestores, também é uma forma muito importante para as propriedades rurais. Tratar os resíduos animais, os efluentes, biodigestão e outras formas. Compostagem, uma outra forma também muito importante. Coberturas verdes, né? Ervilhaca, feijão guandu, outras espécies que incorporam carbono no solo. Usar essas práticas aumenta a quantidade de carbono no solo e gera crédito de carbono. E reduz emissões, ou seja, promove boas práticas. Bioinsumos. O Brasil tem experimentado também grandemente
a adoção de bioinsumos ao invés dos fertilizantes nitrogenados, de outros tipos de insumos químicos. Uma outra forma muito importante. E, do outro lado, embaixo ali, usar a nossa reserva legal, as áreas em pousio e as áreas de cultivo para aumentar o estoque de carbono na nossa biomassa e no solo. Promover o reflorestamento nas áreas de preservação permanente que não tenham cobertura florestal e também nas áreas de reserva legal. E até, eventualmente, usar isso para fins comerciais. Sempre se separa uma floresta para uso ambiental e uso comercial. Na verdade, a floresta pode ter todos os usos em conjunto, né? É possível conciliar. E ainda uma outra mágica aqui, um outro segredo que eu conto para vocês. O uso da madeira. Toda vez que uso madeira, eu deixo de usar plástico, vidro, cimento e outros produtos muito mais intensos em carbono. Então, devemos estimular, e isso tem acontecido, a proliferação de construções em madeira. Construções hoje de boa qualidade e de alta tecnologia. Aqui em Curitiba, nós temos uma fábrica de carbono, com casas de madeira. Ok, visto isso, vimos algumas oportunidades. E quais são os projetos de carbono possíveis? Bom, antes de mais nada, o que é um projeto de crédito de carbono? Ou projeto de carbono, se não quiserem colocar o crédito. Projeto de carbono é um projeto estruturado, é um estudo estruturado, como qualquer projeto, que visa reduzir gases de efeito estufa ou remover CO2 da atmosfera, como já falamos. E eles são elaborados com dois propósitos. Propósitos mercadológicos, ou seja, fazer para vender, ou fazer para reduzir, sem fins mercadológicos. O governo vai financiar, ou a própria empresa vai financiar, etc., sem pensar em ganhar dinheiro com aquilo. Deveria ser a primeira ação, né? Os projetos não mercadológicos visam principalmente atender regulações, como já dissemos aqui. Acordo de Paris, regulações nacionais, regulações estaduais, que já chegaram. Alguns estados já exigem isso, como eu disse, Mato Grosso do Sul. O próprio Paraná também exige para alguns tipos de empreendimentos, né? Rio de Janeiro, entre outros, né? Para fins comerciais, como já falamos, né? Temos que ter, né, projetos também com esse propósito, para mostrar lá para a Europa que nós fazemos boas práticas em termos de mudanças climáticas aqui, para fins de obter investimentos mais maciços nas nossas atividades aqui no Brasil e para ter financiamento climático com melhores condições para os nossos empreendimentos. E para fins reputacionais, já falamos isso também. Agora, um projeto de crédito de carbono que tem objetivo mercadológico, ele deve seguir alguns passos. O primeiro passo, identifique um projeto em potencial. Esse projeto reduz ou remove gases de efeito estufa? Não. Então, ele não é um projeto de crédito de carbono. Mas, se ele é, ele deve seguir no próximo passo. Caso contrário, volte atrás e tente identificar um projeto. Faça um estudo de viabilidade. Todo projeto, também de carbono, deve ser viável, técnica e economicamente. Se esse projeto se mostrou viável, técnica e economicamente, ele deve seguir. Caso contrário, vamos voltar atrás e repetir o processo. Se ele é viável, nós vamos elaborar o que se chama de PDD, ou PD, com 2 Ds ou com um D só. Project Design Document ou Project Description, que é descritivo do projeto. É um formulário com a metodologia explicando como que aquele projeto reduz ou remove o gás de efeito estufa a partir da linha de base. Submeta e registre o projeto a um padrão de mercado. Hoje nós temos o mercado voluntário, está chegando o mercado brasileiro e o Acordo de Paris, que é um mercado gigantesco, que está chegando daqui um pouquinho. Vamos validar, verificar e certificar o nosso projeto por entidade de terceira parte, fazer auditorias. Portanto, todo projeto de crédito de carbono não é uma licença para poluir, e sim um projeto técnico que vai passar por auditoria. E vamos solicitar a emissão dos créditos em nosso favor e vamos vender esses créditos no mercado. Os mercados de carbono se dividem em alguns tipos. Os mercados regulados, na época do protocolo de Kyoto nós tínhamos o mercado global, que já expirou, e temos agora o Acordo de Paris em regulamentação, que é um hipermercado, mas com a porta ainda entreaberta. O mercado brasileiro é um mercado nacional, que também é grande, mas que está com a porta entreaberta, não está plenamente regulamentado. Hoje nós trabalhamos essencialmente com o mercado voluntário, que é reputacional.
que movimenta por volta de 2 bilhões de dólares por ano, uma cifra bastante pequena para um mercado que já movimentou 200 bilhões. A expectativa é que os mercados regulados voltem a movimentar 200 a 300 ou até mais bilhões de dólares por ano com ativos dessa natureza. E os principais padrões hoje são os padrões VCS-Verra, Gold Standard, Social Carbon, GCC do Qatar, entre outros. E existem também os projetos não mercadológicos, como agricultura de baixo carbono, o ABC do Brasil, aqui, né, são projetos que podem ser desenvolvidos sem vieses mercadológicos. Então, nós dividimos aqui os mercados em regulados, globais, sob os auspícios da UNFCCC, Convenção do Clima. Nós temos, na época do protocolo de Kyoto, 3 mecanismos de mercado, e o Brasil só poderia participar de um deles, o chamado CDM ou MDL. E agora, com o Acordo de Paris, nós temos 2 outros mecanismos que estão sendo, nesse momento preciso, regulamentados. Na próxima COP, que deverei participar, já participamos aí de umas 15 COPs, mais ou menos, né? Vamos acompanhar de perto esse processo. Temos mercados regionais, como o da Europa, e o mercado nacional do Brasil, agora com o projeto de lei 412, sendo, né, tramitado no Congresso Nacional, que vai exigir os inventários de emissões e vai abrir oportunidades para desenvolver os projetos em todos os setores, particularmente no agro. E temos os mercados voluntários, que já explicamos. Os principais padrões são esses, VCS-Verra, Gold Standard, Social Carbon e também o GCC do Qatar. Esses são os principais. Esses padrões são privados, não têm relação com a ONU e são muito mais, vamos dizer, simples de serem desenvolvidos projetos. Mas, ainda assim, o grande mercado mesmo deverá ser esse mercado regulado internacional e depois o mercado brasileiro. Mas, enfim, o que são créditos de carbono, né? Eles são títulos atrelados à redução ou remoção de gases de efeito estufa, como já dissemos, e visam exatamente retirar da atmosfera ou evitar a emissão desses gases para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Agora, uma pergunta que surge: toda redução ou remoção é um crédito de carbono? A resposta é direta: não. E hoje foi falado aqui de manhã, e eu friso aqui novamente, que tem que ter alguns elementos sendo cumpridos. Em primeiro lugar, deve promover impactos reais, mensuráveis e longo prazo, cumprir critérios de elegibilidade, ou seja, deve ser gás de efeito estufa de origem antropogênica que eu devo trabalhar e deve cumprir compromissos também de adicionalidade, algo além da prática comum, além do BAL. Estar registrado em padrão de mercado reputado e aceito amplamente. Na época do protocolo de Kyoto era o MDL, agora deve ser o 6.4ER ou ITMOS, conforme eu mostrei para vocês, e ser certificado por terceira parte. Portanto, é um processo de boa-fé, sério, né, e que não é simplesmente um direito de poluir. Gerar co-benefícios sociais e ambientais. Isso é fundamental hoje para os projetos de crédito de carbono. E cumprir outros critérios e estándares. Perguntas relacionadas às questões técnicas que devem estar sempre na mente do desenvolvedor do projeto. O projeto é elegível, ou seja, ele reduz ou remove gás de efeito estufa? Novamente vem a pergunta. Se sim, ótimo. Se não, pense em outro projeto. É viável tecnicamente? Eu vou conseguir fazer aquilo? Existe metodologia, tecnologia para fazer aquilo e aquilo é viável? Biodigestor, por exemplo, é viável. Compostagem é viável. Troca de combustível? Perfeitamente. Tratar os efluentes lá na indústria? É possível, né? Tem escala. Outra coisa muito importante, hoje não é possível fazer projetos muito pequenos. Então, nós temos que agrupar esses projetos em group de projects, projetos guarda-chuva. Isso é importante. Então, por exemplo, na suinocultura se faz isso, né? Nos pequenos geradores de energia solar se faz isso, entre outros. Para projetos grandes, os custos fixos são elevados, né? Então, nós temos que atenuar esses custos fixos e trabalhar com escalas maiores. Tem adicionalidade, ou seja, eu estou fazendo algo diferente, porque o prêmio por ganhar o crédito de carbono é exatamente para valorizar quem faz algo além daquilo que todo mundo faz. Então, eu tenho que fazer algo diferente. Ou seja, eu tenho que retirar da atmosfera gás de efeito estufa de maneira adicional àquilo que ocorreria sem o projeto. Qual é a linha de base? Eu tenho que dizer. A linha de base é aquilo que todo mundo faz. Eu tenho que fazer algo diferente. Quantos créditos gera? Um crédito de carbono,
ele representa 1 tonelada de CO2 equivalente. Todos aqueles gases de efeito estufa, metano, óxido nitroso, podem ser convertidos em CO2 equivalente. Ele é uma moeda, como se fosse $1. Quantos créditos? Que gera 5 mil créditos, não é viável. 10 mil, não é viável. Então, você tem que pensar numa escala, tem que definir uma escala que gere crédito de carbono compatível com os custos. Você tem que ter um fluxo de caixa, um modelo de negócio que encaixe as questões técnicas e econômicas, investimentos e despesas correntes. E gera outros impactos. Você tem que avaliar. Hoje existem muitas críticas ao mercado de carbono por desprezar as comunidades, os ribeirinhos lá da Amazônia, os indígenas, não valorizar os copartícipes, os stakeholders. Então, é muito importante ter métricas para aceitação e coparticipação dos stakeholders. Não basta ter uma grande indústria que reduz gás de efeito estufa e não dá a mínima para a comunidade e também para a biodiversidade. Questões econômicas, como tudo na vida. Não é possível fazer um projeto de crédito de carbono se ele não for um empreendimento economicamente viável. Quanto custa para fazer um projeto? Vocês devem estar pensando. Um projeto de crédito de carbono pode custar algumas centenas de milhares de reais, ou alguns milhões, depende da escala. Não vai custar 10 mil reais. Né? Então, tem que pensar em questões econômicas. Qual é o custo? Isso precisa ser bem alinhavado. Qual é o preço do crédito de carbono? Ele é muito importante numa análise de sensibilidade. Hoje, os preços da tonelada variam de $1 a $100. Uma amplitude gigante. A média histórica é $10. Os preços de crédito de carbono de energias variam de 5 a 7, de resíduos de 7 a 10, florestais, desmatamento evitado, $10, 12, reflorestamento, $20, agricultura de baixo carbono, 25, 30 ou mais dólares por tonelada de CO2. Quais são os custos com monitoramento? Esses projetos têm que ter monitoramento de 20, 30 anos. Nós temos que dimensionar isso. E com as auditorias. De tempos em tempos, as auditorias devem ser feitas. Pode ser anualmente ou não, depende do próprio desenvolvedor do projeto. Enfim, esse projeto é economicamente viável? Se ele for, ótimo. Se ele não for, quem sabe eu possa fazer de outra maneira, compor com outros, fazer um projeto guarda-chuva, desenvolver outras estratégias que viabilizem. Quem sabe até os bancos possam viabilizar projetos que hoje são inexequíveis. Os bancos se apresentaram aqui agora há pouco. Né? Então, é um desafio grande para o Brasil tirar da gaveta os projetos para os pequenos empreendimentos. Hoje nós temos muitos projetos e exitosos aqui no Brasil de grandes empreendimentos, grandes propriedades, 10 mil hectares, 20 mil hectares lá na Amazônia, ou indústrias como a indústria do petróleo aqui no Brasil, a indústria, né, das energias renováveis. Porém, temos projetos de crédito de carbono para proprietários de 100 hectares no oeste do Paraná? Não. Quais são os tipos de projetos que temos? Energia, resíduos, indústrias, outros, e aqui a FOLU, agricultura, florestas e outros usos da terra é o que eu trabalho mais. Segundo os experts do assunto, existem mais de 170 tipos de projetos de carbono possíveis. Quanta criatividade nós podemos lançar mão para desenvolver os nossos projetos. Só na área de agricultura, nós temos muitas opções. Florestas também, sem falar das energias, etc. Então, 170 ou mais tipos de projetos. Eu já falei isso para vocês aqui do agro, em algum momento. Energia solar, está todo mundo atrás disso. Vamos fazer projeto disso, isso é tranquilo de fazer. É fácil calcular, é fácil fazer. Né? Processos agroindustriais, certamente, empresas como a Frimeza e outros, podem desenvolver projetos. Ou para atenuar as suas emissões, ou para vender no mercado se tiver excedentes. Com resíduos, com efluentes, com transportes, com logística, etc. Mas nos processos agroindustriais tem um potencial muito grande, principalmente porque as agroindústrias têm emissões associadas a esses processos. Manejo de animais e esterco também é uma grande oportunidade de desenvolvimento de projetos para nós. Confinamento de animais, tratamento em biodigestão, compostagem, etc. Biodigestores, nós já falamos aqui, nós temos tecnologia para isso, sabemos fazer isso muito bem. E aqui, nas propriedades rurais, a estocagem de carbono no solo e na biomassa. Sistemas integrados, integração lavoura-pecuária, que nós somos bons, né?
Eu fui agora para Goiás, eu vi como nós temos potencial para isso. Se nós incorporarmos ainda o F da floresta, fica melhor ainda. Nós temos que ter a propriedade com mais variabilidade, com mais diversidade de produtos e com mais identidade, né, do que é realmente um nicho, né, de produção, não só lavoura de soja ou só produção de suínos, mas ter de tudo um pouco dentro da propriedade. E aí vem o componente da integração. Uso de fertilizantes, bioinsumos, redução de dosagens, que é um trabalho que fizemos em Goiás. O uso de bioinsumos reduz muito as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, ao invés dos químicos convencionais. E o solo é o maior reservatório de carbono que temos no nosso planeta, na nossa biosfera. Tudo, por última instância, vai parar no solo, inclusive nós, né? Quando acabarmos o nosso ciclo, as plantas, tudo vai para o solo e nós também. Reflorestamento. Aí está também o nosso potencial. O Paraná tem uma pujança no reflorestamento. O Brasil tem mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas. É muito ou é pouco? É muito pouco. Um país de 855 milhões de hectares ter 10 milhões de florestas plantadas é quase que vergonhoso. Ainda assim, nós somos o maior exportador de celulose do mundo. Reflorestamento. Nosso potencial está aí. Conservação das florestas, redução do desmatamento e degradação florestal, chamada de REDD. Tem que enrolar a língua para falar, REDD. Né? As florestas nativas também removem CO2 da atmosfera, e existem metodologias hoje para isso, para quantificar esse processo de remoção. Vamos calcular e vamos atenuar das nossas emissões. Quais as empresas que consideram a remoção no seu inventário de emissões? Não dá para encher a mão. A maioria não coloca as suas emoções, até porque não sabe calcular as suas emoções. E aí está o nosso grande potencial. Alguns exemplos aqui apenas ilustrativos. Digamos, energia solar fotovoltaica, 16 megawatts. Eu coloquei um número aqui para fazer um cálculo. 33 mil créditos de carbono por ano. R$20 o crédito, coloquei um número aqui próximo da realidade, uma receita anual de R$660 mil. Não vai mudar a vida, talvez, de uma grande empresa, né? Mas, para alguns empreendedores, talvez seja a diferença. Vai aumentar a taxa interna de retorno, o valor presente líquido do empreendimento. Com investimento de R$500 mil, por exemplo, no ano 1, você terá uma receita de R$660 mil durante 10 anos, pelo menos. Esses projetos podem ir a 21 anos. R$150 mil nos anos 2 a 10. Biodigestores. 60 mil animais, dando aqui exemplos, né? Tá? 20 mil créditos por ano, R$25 o crédito. Você pode notar que o valor do crédito muda, porque muda mesmo. Receita anual, R$500 mil. Você terá um investimento, digamos, de 500 mil no ano 1. Pode ser mais, pode ser menos. E, nos anos subsequentes, R$150 mil nos anos 2 a 10. Mas você terá uma receita superior a isso. Então, alguns projetos têm paybacks, né, de 1, 2 anos, outros têm de 5, 7 anos. Carbono no solo, 5 mil hectares. Digamos que fizemos lá um projeto do guarda-chuva, como todos os cooperados da Frimeza ou de uma outra organização. 10 mil créditos por ano, 2 créditos por hectare ano. R$100 o crédito, que já o crédito está mais valioso. Receita anual, R$1 milhão. Mas o investimento é alto, digamos que seja R$1,5 milhão no primeiro ano. Então, não tem payback ainda positivo, né, não tem um resultado positivo no primeiro ano. Mas, a partir do segundo, terceiro ano, digamos que tem um investimento de R$500 mil por ano, você terá um resultado aí até o 20º ano. O que é um projeto rentável e longevo? É algo muito positivo. É isso que nós almejamos para a nossa própria vida pessoal, né? Ter um projeto que seja lucrativo, né? Rentável e de longo prazo. Conservação florestal. Estão todos os casos muito próximos da realidade. Tá? Eu extraí de alguns projetos que existem no Brasil. 10 mil hectares de conservação, digamos que uma cooperativa ou uma empresa faça o seu projeto. 50 mil créditos por ano, R$50 o crédito, receita anual R$2,5 milhões por ano, investimento R$1 milhão no primeiro ano, R$300 mil nos anos subsequentes. Parece ser melhor. Então, depende do tipo de projeto. Alguns projetos são mais rentáveis do que outros. Por conta desses valores, dessa busca que se tem hoje por chamados NBS, Nature Based Solutions, ou seja, agricultura regenerativa, com reflorestamento,
conservação de florestas, é esse o crédito que o mercado quer hoje do Brasil. Na época do protocolo de Kyoto, se queria projetos energéticos, projetos de solares, eólicas, aterros, e hoje o que mais se deseja são os projetos NBS. E a agricultura está no meio, as florestas e o tratamento dos resíduos e dos animais também. Uma síntese final aqui, para ficar contido dentro do meu tempo. Gestão de carbono logo será obrigatória, não será mais apenas uma questão reputacional, uma questão de ESG, será obrigado por lei, já é em alguns estados. Então, não tem jeito, nós teremos que dançar conforme a música. Fazer inventário de emissões será obrigatório, está praticamente escrito nas estrelas que será obrigatório, portanto, devemos fazê-lo. Questões regulatórias, comerciais e reputacionais impactarão os nossos negócios. Ser neutro em carbono será uma exigência do mercado. Quem não for, pagará mais pelo financiamento, terá seu hall de clientes limitado, etc., etc. Não podemos praticar o greenwashing, devemos ser éticos, corretos. Existem normas para a neutralidade de carbono. Não vamos espalhar os 4 ventos se não tivermos certeza do que estamos fazendo e tivermos auditado o nosso processo. Quem tiver crédito, ou seja, emitir menos do que o seu referencial na legislação, ou a promover as remoções, ou tiver algum tipo de excedente, poderá vender a quem tiver débito, que terá que pagar. Portanto, o princípio do poluidor-pagador se aplica aqui, embora, de novo, gás de efeito estufa não é poluente. E uma coisa muito importante também que foi falado hoje de manhã, que nós, no Brasil, fazemos, temos muita coisa boa sendo feita, o agro faz muita coisa boa que tem sido feita, e, às vezes, a nossa linguagem não é apropriada, não chega a quem deveria, ou chega de uma maneira diferente, é porque, às vezes, nós não sabemos nos comunicar. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa linguagem, a nossa comunicação. Um evento como esse mostra o impacto que essas ações têm, de uma boa comunicação. Diante disso, a propaganda, o marketing sempre é importante. Eu divulgo o meu trabalho nas redes sociais. E hoje as redes sociais são fundamentais para divulgar o nosso trabalho. Nós podemos fazer o nosso trabalho dentro das 4 linhas, como se diz, muito bem feito. Se nós não comunicarmos adequadamente aquilo que fazemos, às vezes não logramos êxito. Portanto, sigam os canais do Dr. Sanqueta. Muito obrigado.